A polícia ainda procura o motoboy suspeito de matar o colega com um golpe de faca no Estoril, região oeste de Belo Horizonte. O repórter Gabriel Rodrigues está acompanhando esse caso. Tem outras informações ao vivo, uma história absurda, um motivo banal, né, Gabriel? Boa tarde, bem-vindo. Exatamente, Lair. Boa tarde para você, para quem está acompanhando o nosso Balanço Geral Minas. A gente vem mostrando aí os desdobramentos em relação a esse caso. Quem acompanha o Balanço Geral já está por dentro um pouco do início dessa história, que, como você bem disse, foi uma morte extremamente banal. Eu estou aqui agora com a família da vítima, com os dois irmãos e também com o pai. Esses irmãos que presenciaram o início dessa confusão e que agora vão relembrar para a gente um pouco do que aconteceu, para que vocês tenham a noção de como está também o trabalho da polícia agora. A gente entrou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Até o momento, o homem que é apontado como o autor desse golpe de faca que terminou com a vida do irmão deles ainda não foi localizado pela polícia, nem preso, mas eles já estão fazendo a investigação para conseguir chegar ao paradeiro desse homem. O Washington, ele também trabalhava ali naquela mesma região, né, Washington, junto com o seu irmão. Eu queria que você relembrasse para a gente um pouco sobre como é que foram os momentos antes do início da confusão. Boa tarde para você. Boa tarde, eu trabalhava lá junto com o Anderson. Nós já trabalhava lá há muito tempo, entendeu? E a gente estava discutindo, eu e esse tal de Danilo, estava discutindo sobre ordem de retirada do pedido. A gente tem ordem na casa lá, do trabalho lá que a gente tem. E esse Danilo era novato, então a gente estava repassando as regras para ele que ele não estava cumprindo. Foi o momento que ele se exaltou e a gente acabou entrando em vias de fato, nós brigamos. Então a confusão não foi nem com seu irmão? Não, meu irmão nem estava presente nesse momento, ele estava fazendo uma entrega. Foi o momento que nós entramos em vias de fato, aí as pessoas que estavam próximas ao local separaram a briga. A briga durou muito pouco tempo e foi aí que nós achamos que tinha ficado por isso mesmo, a gente achou que tinha tudo acabado. Foi o momento que o Danilo foi para a casa dele e buscou uma faca, nós achamos que estava indo fazer entrega. E voltou e ficou me aguardando chegar da entrega. Mas infelizmente quem chegou foi meu irmão. E meu irmão foi conversar com ele a respeito da briga, foi me defender. Saber o motivo da briga, saber o que tinha acontecido. Foi o momento que o Danilo chamou meu irmão para a briga, já estava exaltado. E acertou meu irmão, despreparado, sem saber de nada. Meu irmão não teve nem como se defender, ele sacou uma faca e acertou bem na jugular dele, bem na garganta. Foi um golpe para matar. E logo em seguida esse cara fugiu do local. E foi o momento que eu cheguei, meu irmão já estava agonizando, estava quase morto. Aí com a chegada do SAMU e dos policiais, confirmou o óbito, que ele tinha morrido na hora, não deu tempo de fazer nada. Ele morreu nas minhas mãos. Meu irmão era um homem muito honesto, ele era um cara sensacional, um ótimo irmão, um excelente filho, um exemplo para todo mundo que tinha ele nas vidas. Ele era um cara sem palavras, 1001%. E eu não conheço uma pessoa que tinha algo contra meu irmão. Ele era um cara trabalhador, chegava cedo, ia tarde da noite, ia embora e chegava em casa e só dormia para trabalhar no outro dia. Tanto que eu estava com o celular dele depois desse acontecimento. O celular dele despertou às 7 horas da manhã para ele trabalhar no dia seguinte. E isso partiu meu coração, porque era um domingo de Páscoa. E nada mudava para ele, era outro dia que ele ia trabalhar de novo para pagar a moto que ele tinha comprado, que era o sonho dele. E ele tinha muitos planos, ele tinha muitos projetos pela frente, eu e ele eram bastante próximos. E a gente só quer justiça, que esse Danilo paga pelo que ele fez. A gente só quer que isso não fique impune.
Washington, eu vou voltar a conversar com você daqui a pouquinho, que eu estou vendo que você está bastante emocionado. A gente vai ter tempo para falar sobre essa questão da investigação, mas seu irmão, o Gabriel, estava lá também, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho do que você viu, porque pelo relato do Washington, ele parece que o Danilo, que é o homem que vocês estão apontando daí, meio que planejou, né? Ele teve tempo de esfriar a cabeça indo em casa, mas preferiu buscar essa arma branca, né? Como a gente fala, uma faca, e acabar golpeando seu irmão. Depois da briga do Washington com o Danilo, uma das pessoas que separou a briga fui eu, entendeu? Eu separei a briga do meu irmão com o Washington, que é esse Danilo, eu fiz segurando o pescoço do Danilo, tirando ele do meu irmão, porque os dois estavam brigando. Então o meu irmão fala que poderia ter sido ele, tipo, buscou a faca para matar meu irmão, o Washington. Só que a gente não sabe porque poderia ter sido até eu, porque eu fui uma das pessoas que separou, uma das pessoas que estava lá também citando as regras. Eu também sou novato, mas eu entendi porque meus irmãos eram mais velhos de casa, meus 2 irmãos, e me passaram a regra, então eu já estava cumprindo, então eu já estava repassando para ele também. Mas depois desse acontecimento, como o Washington disse que achava que foi por isso mesmo, eu vi muitas vezes ele mexendo no celular. Então, ligando para outras pessoas, então isso aí pode ter sido um momento onde ele estava planejando buscar essa faca, planejando a fuga dele. Então, ele passando diante do meu irmão, o Anderson, passando como se não fosse nada, tipo, porque o Anderson não tinha nada a ver com isso. Mas depois que o meu irmão Anderson viu eu comentando sobre essa briga, ele ficou muito bravo por ter encostado a mão no meu irmão, então o jeito de proteger ele foi tirar satisfação. Felizmente aconteceu isso aí. Pelo que vocês estão falando de vocês todos, o Anderson parece ser o que era mais tranquilo, mais apaziguador, que tentava resolver na conversa ali a situação, né? O Anderson é paz, o Anderson tem um canto dele, ele tem um jeito de viver, um jeito de resolver as coisas. Não adianta obrigar o Anderson a fazer as coisas, porque o Anderson tem uma mente, só a cabeça dele, que só ele sabe a hora que ele faz. Então ele fica no canto dele, ele acha o melhor momento de falar, então o melhor momento de chamar a atenção, a minha atenção, ele não chama a atenção na frente de ninguém, então ele me chama para os lugares, para me falar sobre, me chamar a atenção para mim ser melhor. Então ele é calmo, ele resolve as coisas na calma. Ele era o mais velho de vocês, não? Depois dele tem mais um, o Edson, de nós. Entendeu? Ele era o segundo mais velho de sangue de pai e mãe, entendeu? Vou tentar conversar com o seu pai aqui agora para eu saber como é que o senhor recebeu essa notícia, porque 3 filhos trabalhando ali no mesmo lugar, a informação deve ter chegado rápido para o senhor do que estava acontecendo também, né? Sim, quando foi meu filho me ligou, o Washington, né? Ele falou: pai, o Anderson está morrendo nos meus braços. Para mim foi uma dor terrível, está sendo. Esse menino não tirou só o Anderson, tirou a família inteira. Porque essa família minha é maravilhosa, meus filhos são todos maravilhosos, todos trabalhadores. Menino que levanta cedo, já fez, assim que completou 18 anos, já correu para trabalhar, ajudar os pais e ter a vida deles dependente. Esse meu filho Anderson, que para mim eu não conto que meu filho morreu, eu acho que ele está até viajando, porque eu amo demais. Menino obediente, menino da paz, menino que me respeitou a vida toda, e eu, a mãe dele, os irmãos dele, eu tinha um carinho com os irmãos deles. É difícil acreditar que quem saiu para trabalhar não vai voltar mais, né? É muito difícil, porque eu tinha uma alegria muito grande com esse trabalho dele, eu trabalhava numa alegria, eu tinha prazer de todo dia pegar essa moto dele ali, que ele comprou há pouco tempo, e sair e falar: pai, estou indo trabalhar. Saía 7 horas da manhã, voltava 10h30, 11 horas da noite, todos os dias, nem folga ele gostava de tirar, porque ele comprou uma moto financiada. E é um menino da paz, um menino que sabia viver com os irmãos e com todos os amigos. Certamente ele foi defender, conversar com o rapaz, né, para poder apaziguar a briga. Esse Danilo, ele interrompeu o sonho do meu filho, uma facada. Isso é injusto, uma coisa dessa. Que o menino é bom, o menino nunca mexeu com nada errado. A polícia já falou alguma coisa para o senhor, seu Paulo? Ele tem
policiais têm passado orientação, alguma coisa para meu filho, Washington, né, que estava lá presente, está recebendo. Eu mesmo não entrei ainda em comunicação com eles. Eu vou tentar entender isso aqui contigo, Washington, pelo seguinte: a gente entrou em contato, Lair e público do Balanço Geral, tanto com a empresa responsável ali onde aconteceu esse crime. A empresa diz que todos os funcionários envolvidos ali seriam terceirizados, né, que fazem a entrega do que sai ali daquele estabelecimento comercial. Eles se solidarizaram com a família e disseram que no momento em que o homem apontado como autor da facada se cadastrou para trabalhar ali como entregador, que a ficha criminal dele foi levantada e que até aquele momento ele não tinha passagens pela polícia. Já a Polícia Civil diz que entrou em contato com a Polícia Militar e que também já fez o trabalho de perícia no local para entender como é que foi a dinâmica do crime. Agora, informações repassadas para você, Washington, como é que foram? O que a polícia falou para você desde o momento lá do crime? Eles falaram que estava correndo atrás, estava investigando, já tinha achado o endereço dele, já tinha achado as paradas, mas ele não foi encontrado ainda. Eu fui até chamado agora para a delegacia de homicídio para mim comparecer lá às 3 horas. E vou ir lá para ver o andamento disso tudo, mas até então não sabemos do paradeiro dele. Mas eu tenho fé em Deus que ele vai ser encontrado e que ele vai pagar pelo que ele fez. Você tem uma noção de quanto tempo tinha que ele estava trabalhando ali com vocês? Já tinha tido algum outro registro de confusão envolvendo esse moço? Como é que foi esse tempo em que ele passou trabalhando lá com vocês? Ele tinha pouco tempo comparado com nós, eu e o Anderson. Tem mais de 3 anos que a gente está lá. E esse Danilo, ele tinha menos de 3 semanas, tinha 3 semanas e pouquinho. A gente nunca tinha entrado em conflito antes, nunca tinha conversado, ele não tinha amigos lá, não tinha nada. E aí as pessoas até vinham reclamar comigo, falavam: Washington, como a gente era o mais velho da casa, a gente vinha e eles falavam: Washington, ele está descumprindo, está fazendo isso, conversa com ele. Foi o momento que a gente foi tentar entrar em um acordo, foi tentar conversar com ele. E esse assunto rendeu isso aí, essa briga. E acabou que aconteceu essa fatalidade. Todos vocês conversam muito bem e dá para sentir aí o amor que vocês tinham pelo irmão de vocês. E serve bastante de exemplo essa ida de vocês em tentar conversar com eles. Porque a gente sempre fala que casos de violência extrema, eles acontecem porque a pessoa não conseguiu colocar em palavras, não conseguiu resolver aquele conflito em palavras. Então, vocês tentaram. Em todas as outras vezes em que aconteceu alguma coisa, vocês tentaram conversar com esse moço para tentar resolver na conversa mesmo. Sim, a gente tentou sempre resolver no diálogo. Nós somos uma família da paz, a gente nunca teve envolvimento, a gente nunca teve desse lado da câmera, entendeu? A gente nunca teve essa participação em nada disso. Somos uma família de trabalhadores e a gente sempre tentou acertar isso no diálogo, tudo bem. Meu pai sempre disse: é melhor humilhar, é melhor abaixar a cabeça do que ser um homem morto, que o homem mais corajoso é o homem que se humilha. E esse foi o ensinamento que meu pai passou pra gente. E é isso que eu passo para todo mundo. Pra gente não banalizar a vida, porque a vida é uma coisa que a gente tem que valorizar, porque é uma só. E hoje em dia tá tão banal tudo, né? Tá tão... Mas que esse cara pague pelo que ele está fazendo com a minha família. Cada lágrima derramada que ele está fazendo a gente. Eu estou desde o dia que aconteceu sem conseguir dormir, sem alimentar direito minha mãe. Minha mãe amava tanto esse menino. Nossa, meu Deus do céu. Estou vendo que você está emocionado. O Lair tem inclusive uma pergunta. Pode falar, Lair. Sabe o que eu queria comentar, Gabriel? Porque a gente mostra todo dia aqui, você acompanha comigo, é parceiro nosso no Balanço, os casos de violência, e a gente trata e tem que ter essa atenção de não tratar como uma frieza dos números, né? Por isso eu queria que você conversasse com o seu Paulo e perguntasse a ele a importância que tem a família na vida desse homem aí. Que ontem eu acompanhei uma entrevista dele no auge da dor, uma dor inimaginável de um pai que perde o filho, e ele sereno, para ele dizer pra gente a importância que tem os filhos na vida dele, e especialmente nesse momento de dor, o Anderson. Meus filhos é tudo para mim.
Ele foi criado junto comigo, mas a mãe dele não vive junto, mas eu amo meus filhos, mora comigo aqui. A mãe dele mora em outra casa, mas são todos ligados. A mãe dele é excelente mãe, uma mãe maravilhosa, uma mãe que deu carinho para eles, dá até hoje. E meus filhos é tudo. Esse cara, ele não tirou a vida só do meu filho, ele tirou a vida dos irmãos deles. Ele tirou a vida da mãe do Anderson. Ele tirou a vida de uma pessoa sensacional, que esse menino é maravilhoso. Todos os vizinhos aqui, os colegas de serviço dele, sabem tanto que esse menino é bom. E eu penso que tenha justiça, que faz esse cara pagar por isso. Porque ele não tirou a vida de uma pessoa que é do mal, uma pessoa que mexe com droga, uma pessoa que mexe com coisa errada. Ele tirou a vida de um trabalhador. Um menino que, assim que fez 18 anos, já caiu no mundo para trabalhar, trazer o pão de cada dia para casa. E respeitando cada pessoa, cada um. Eu conhecendo meu filho, eu sei que ele foi simplesmente conversar com esse Danilo para não fazer nada com o irmão dele. Foi defender o Washington. E você pode ver nas imagens que meu filho, ele foi brutalmente assassinado por uma facada que deu no pescoço dele. Não tinha nem como ele se defender. Ele nem imaginava, ele é tão inocente que ele nem imaginava que o rapaz estava armado. Isso aí depois da conclusão do inquérito, né, quando a polícia analisar essas imagens e apresentar uma denúncia em relação ao crime, pode virar inclusive um agravante nessa impossibilidade de defesa para a vítima, o jeito como essa morte aconteceu. Mas diante de tudo que a gente falou, você já tem a certeza que a vida do irmão de vocês e do filho do senhor não volta, mas a esperança agora é de que a pessoa que cometeu o crime seja penalizada para não fazer exclusivo com outras pessoas, né, Gabriel? Esse cara não pode ter acabado com uma família desse jeito e ter saído sem como se não fosse nada. Tenho certeza que esse cara vai ser encontrado, vai ser penalizado por isso. Já deve estar passando por uma roia danada. Eu tenho certeza que a vida dele está toda mudada. Tenho certeza que ele já deve estar se arrependendo amargamente por ter feito isso por nada. Por nada. Ter tirado uma vida por nada, praticamente nada. Tipo, ver agora, não tem motivo do meu irmão ter ido embora assim. Não tem nada que eu fale, nem que a polícia faça, que tire o sofrimento que o senhor está sentindo aí dentro do seu coração, mas a prisão de quem levou o seu filho, quem tirou a vida do seu filho, pode trazer pelo menos uma paz momentânea, um certo alívio para vocês, né? Sim, nada vai fazer meu filho voltar. Nada que fizer agora, ele vai voltar aqui. Mas pelo menos dá um alívio, um alívio, sabe? Saber que tem justiça, né? Que a justiça foi feita. E também eu acho assim que as empresas que contratam, ela tem que aprofundar mais na hora de contratar uma pessoa, porque esse Danilo já tinha um currículo ruim. E esse monstro foi trabalhar no meio dos meus filhos. Meus filhos já tinham 4 anos, 3 anos e tanto que trabalhando lá, nunca deu um problema. Sempre os colegas deles vinha aqui em casa, parava as motos aqui, era uma amizade maravilhosa. Aí entra esse monstro no meio de uma empresa e destrói uma família. Ele, inclusive, já está sendo procurado pela polícia, que está em posse dessas imagens que vocês viram aí agora enchendo a tela do Balanço Geral. E para eles fica esse sentimento, né? Além de não ter mais o irmão em casa, ainda depois ter que voltar para trabalhar no lugar onde tudo isso aconteceu. A gente vai continuar lá, ir acompanhando os desdobramentos desse caso e qualquer nova informação repassada pela polícia, a gente vem aqui para contar para vocês também. Não tenha dúvida disso, a gente vai seguir de perto. Manda um abraço aí pro seu Paulo, pros filhos, pra família toda, né? Os nossos sentimentos nesse momento que não dá nem para imaginar a dor que esse homem está sentindo, que os irmãos... Você vê que no jeito de falar de cada um deles, você não percebe nada de ódio, né? Uma profunda tristeza.